termo computar significa fazer cálculos, e o computador seria o mecanismo ou máquina que auxilia a contar, economizando tempo e dando mais precisão. O primeiro computador, o ábaco, foi inventado em 1200 d.C., auxiliando nos cálculos mais complexos. À medida que a necessidade de cálculos ainda mais complexos foi surgindo, surgiram também novas tecnologias, como a régua de cálculos, baseada nos bastões de Napier. Blaise Pascal foi o inventor da que foi considerada a primeira calculadora, que só fazia adições e subtrações. Porém não fez muito sucesso, pois era cara e requeria prática de uso. Mas com a Revolução Industrial impulsionando o crescimento da tecnologia, o matemático inglês Charles Babbage, que é conhecido como o pai do computador, projetou o chamado calculador analítico, muito próximo da concepção de um computador atual. Por volta de 1890, um outro nome entrou na história do computador. Herman Hollerith, fundador da IBM, foi responsável por mudar a maneira de processar os dados dos censos da época, através de uma máquina de perfurar cartões e máquinas de tabular e ordenar dados. Mas a conquista do universo numérico estava apenas no início. Com a Segunda Guerra Mundial, as pesquisas aumentaram nessa área, pois surgiu a necessidade de calcular trajetórias e decifrar mensagens secretas. Surgiu então o ENIAC, que possuía 18.000 válvulas e conseguia fazer 500 multiplicações por segundo. Porém só ficou pronto em 1946, vários meses após o final da guerra. Em 1957 surgiu a internet, a partir da necessidade de transmitir conhecimento em uma rede onde múltiplos usuários pudessem se comunicar em tempo real. No início, era somente usada para fins financeiros, científicos e militares. Foi só nos anos 60 que os computadores começaram a reduzir de tamanho sob a influência da corrida espacial. Com o surgimento dos transistores e a construção de circuitos integrados em uma única pastilha de silício, o chip possibilitou a criação dos mini-computadores, computadores poderosos do tamanho de uma escrivaninha. A partir daí, o computador se desenvolveu rapidamente e acabou se tornando um instrumento presente no cotidiano. Em 1970, a Intel, empresa norte-americana, produziu o primeiro microprocessador, possibilitando a criação dos microcomputadores e uma queda nos preços e custos. 5 anos depois, surgiu o Altair 8800, a fagulha que levou à revolução do computador pessoal nos anos seguintes. A primeira linguagem de programação para a máquina foi o Altair Basic, o que conduziu à fundação da Microsoft. Ao contrário do Altair, que se comunicava com o usuário através de chaves e LEDs, surgiu o Apple I, criado por Steve Wozniak, o primeiro computador pessoal a utilizar um teclado. Em 1977, Bill Gates e Paul Allen fundaram a Microsoft, hoje a maior empresa do mundo nesse ramo. Apesar de menores e economicamente acessíveis, os computadores ainda tinham problemas de utilização. Foi somente com o uso de interfaces gráficas, junto com um mouse, que o computador se tornou algo acessível ao ponto de uma criança poder utilizá-lo. Em 1984, a Apple Computer Corporation lançou o Macintosh, o primeiro computador com mouse e interface gráfica, com valor comercial de 1,5 milhões de dólares. Nos anos 90, a internet ganhou força definitivamente com a criação da chamada teia de alcance mundial, ou World Wide Web. E se esse é o passado do computador, o futuro se mostra cada vez mais veloz e menor. No novo milênio, o tempo e o espaço são conceitos inexistentes e totalmente superados na era da cibernética. Desde o ábaco até as inúmeras possibilidades que a internet nos proporciona, houve um grande avanço tecnológico. Porém, este é só um prelúdio do brilhante futuro da computação.